Cães de tinta Luz Frank Belknap Long. E eu estou contente que você tenha vindo, Chalmers disse. Estava sentado próximo à janela, muito pálido. Próximo a um dos braços dele queimavam duas velas quase derretidas que projetavam uma luz cor de âmbar fraca no longo nariz e em seu pequeno queixo. No apartamento de Chalmers não havia nada absolutamente moderno. O dono do apartamento tinha a alma medieval e preferia os manuscritos iluminados aos automóveis, e as gárgulas de pedra que os aparatos de rádio e as máquinas de calcular. Removeu os livros e documentos que se amontoavam em um sofá e, ao atravessar a sala para me sentar, me surpreendi ao ver na mesa dele algumas fórmulas matemáticas de um físico contemporâneo célebre junto com algumas estranhas figuras geométricas que Chalmers tinha copiado em alguns finos papéis amarelos. Surpreende-me esta coexistência de Einstein com John Dee, disse ao desviar o olhar das equações matemáticas e descobrir os volumes estranhos que constituíam a pequena biblioteca de meu amigo. Nas prateleiras de ébano conviviam Plotino, Emanuel, Mascopoulos, São Tomás de Aquino e Frenicle de Bence. As poltronas, a mesa, a escrivaninha estavam cobertas com livros e folhetos sobre feitiçaria medieval e magia negra, bem como também de textos sobre todas as coisas bonitas e audaciosas que nosso mundo moderno rejeita. Chalmers me ofereceu sorrindo um cigarro russo e disse: nós estamos chegando à conclusão agora que os velhos alquimistas e bruxos tinham razão em 75%, e os biólogos e os materialistas modernos estão enganados em 90%. Você sempre fez pouco da ciência de hoje em dia, disse, com uma expressão clara de impaciência. Não respondeu, eu apenas tiro um sarro com o dogmatismo dela. Eu sempre fui um rebelde, um campeão da originalidade e das causas perdidas. Não se sinta estranho por ter decidido rejeitar as conclusões dos biólogos contemporâneos. E o que me diz de Einstein? Eu perguntei. Sacerdote da matemática transcendental. Murmurou com respeito. Um místico profundo, um explorador de reinos imensos dos quais a existência só agora se começa a suspeitar. Então você não rejeita a ciência completamente? Claro que não. O que não me inspira confiança é o positivismo destes últimos 50 anos, tampouco as ideias de Haeckel, as de Darwin e as de Bertrand Russell. Eu acredito que a biologia falhou lamentavelmente quando tentou explicar a origem e o destino do homem. Dê a eles uma margem de tempo. Os olhos de Chalmers faiscaram. Meu amigo murmurou. Você acaba de fazer um jogo verdadeiramente sublime de palavras. Dê a eles uma margem de tempo. Eu daria encantado. Porém, precisamente quando se fala de tempo, os modernos biólogos se lançam a rir. Eles possuem a chave, mas se recusam a usá-la. O que sabemos nós sobre o tempo? Einstein considera o relativo e acredita que se pode interpretar em função do espaço, de um espaço curvo. Mas não é necessário ficar preso ali. Quando as matemáticas param para nos ajudar, por acaso você não pode seguir em frente com a ajuda da intuição? Esse é um terreno escorregadio. O verdadeiro investigador sempre evita cair nessa armadilha. Por isso que a ciência moderna avança tão lentamente. Só admite o que pode ser demonstrado. Mas você, sabe o que faria? Tomaria haxixe, ópio, todas as drogas. Eu imitaria a sábios orientais se por acaso assim eu conseguisse. Conseguisse o quê? Conhecer a quarta dimensão. Isso é puro teosofia, uma estupidez. Talvez, mas eu só acredito que as drogas podem aumentar o alcance da consciência humana. William James concorda com isso. Além disso, descobriram uma droga nova?
Foi utilizada durante séculos pelos alquimistas chineses, porém, apenas se conhece no Ocidente. Possui certas propriedades ocultas surpreendentemente assombrosas. Graças a esta droga e a meu conhecimento matemático, acredito que eu posso remontar o curso do tempo. Não entendo o que você quer dizer. O tempo não é nada mais que nossa imperfeita percepção de uma nova dimensão espacial. O tempo e o movimento são outras ilusões. Tudo o que existiu desde a origem do universo existe agora também. O que aconteceu durante milênios, continua acontecendo em outra dimensão do espaço. O que acontecerá dentro de milênios, acontece agora lá. Se não percebemos, é porque tampouco podemos penetrar na dimensão espacial onde elas acontecem. Os seres humanos, tal como os conhecemos, não são apenas partes infinitesimais de um todo imenso. Cada um de nós está unido a toda a vida que já existiu no planeta. Todos os nossos antepassados formam parte de nós. Deles, somente o tempo nos separa, e o tempo é uma ilusão. Creio que começo a compreender. Murmurei. Basta que tenha uma vaga ideia do assunto para que possa me ajudar. O que quero é arrancar de meus olhos o véu da ilusão que os cobre e ver o princípio e o fim. E você acredita que esta droga nova serviria para algo? Estou convencido disto. E desejo que me ajude. Eu quero tomá-la imediatamente. Eu não posso esperar. Eu tenho que ver seus olhos lançaram vislumbres estranhos. Eu viajarei pelo tempo. Eu voltarei no tempo. Chalmers se levantou e pegou de cima da chaminé uma caixa quadrada. Aqui eu tenho 5 grânulos da droga Liao. Era usado pelo filósofo chinês Lao Tse e tal. Tal é a força mais misteriosa no mundo. Cerca e penetra todas as coisas e contém dentro sim a totalidade do universo visível e tudo aquilo nós denominamos realidade. O que pode contemplar o mistério do tal saberá que tudo aquilo era e tudo aquilo será. Fantasias comentei. Tal é como um enorme animal reclinado e imóvel que contém em si todos os mundos, o passado, o presente e o futuro. Através de uma fissura que chamamos de tempo, percebemos setores desse monstro terrível. Com a ajuda dessa droga vou aumentar essa fissura. Desse modo, contemplarei a verdadeira face da vida. Verei a besta inteira, imensa e escondida. E qual será a minha missão? Escutar, meu amigo. Escutar e anotar o que irá escutar. E se eu ficar tempo demais no passado, você deve me sacudir violentamente, para trazer-me de volta à realidade. Se notar que estou sofrendo danos físicos intensos, deve fazer-me regressar imediatamente. Chalmers disse não estou gostando disso. Você vai correr um risco terrível. Não acho que exista uma quarta dimensão, muito menos o tal. Tampouco aprovo o uso de drogas desconhecidas. Para mim não é desconhecida, afirmou. Conheço seu efeito sobre o homem e também seus perigos. A droga em si não é perigosa. Meu único medo é perder-me no abismo do tempo, porque você deve saber que é minha intenção colaborar ativamente com a droga. Antes de tomá-la, me concentrarei nos símbolos geométricos e algébricos que estão desenhados neste papel. Me mostrou o diagrama que tinha sobre os joelhos. E assim prepararei meu espírito para a viagem transtemporal. Primeiro me aproximarei o máximo possível da quarta dimensão apenas com a força de meu próprio ego, e então tomarei a droga que me dará o poder oculto da percepção. Antes de penetrar no mundo onírico do misticismo oriental, terei toda a ajuda matemática que a ciência pode me oferecer.
A droga abrirá as portas da percepção e as matemáticas me permitirão compreender intelectualmente o que estiver atrás de tais portas. Meus conhecimentos matemáticos e minha aproximação consciente com a quarta dimensão completarão a ação da droga. Em meus sonhos já consegui muitas vezes captar a quarta dimensão na forma intuitiva e emocional. Mas em estado de vigília eu nunca era capaz de me recordar do esplendor oculto que me era revelado momentaneamente em sonhos. Eu acredito, porém, que com sua ajuda, desta vez eu poderei. Você anotará tudo o que eu disser enquanto estiver em transe, por mais estranho e incoerente que lhe pareça. Ao regressar, espero poder elucidar-lhe tudo que você não tenha entendido. Não estou seguro de que terei êxito, mas, se eu tiver um brilho estranho apareceu em seus olhos o tempo não mais existirá para mim. Então, sentou. Vou fazer o experimento agora mesmo. 7. Por favor, junto da janela, e não deixe de me vigiar. Tem pena? Concordei secamente e peguei minha pena Waterman verde claro do bolso superior de minha jaqueta. E trouxe algo onde possa escrever, Frank? De má vontade. Peguei uma agenda. Continuo energicamente não aprovando esse experimento Groen. Vai correr um risco terrível. Não seja criança. Balançou o dedo para mim. Estou decidido a fazê-lo apesar de tudo o que você disse, e a fazê-lo agora mesmo. Por favor, faça silêncio enquanto medito sobre esses diagramas. Pôs os desenhos à sua frente e se concentrou intensamente neles. Em silêncio, ouvia como o relógio avançando segundo a segundo. Uma angústia indefinida comprimia meu peito. De repente, o relógio parou. Nesse momento, Chalmers colocou a droga na boca e a tragou. Rapidamente me aproximei dele, mas com um olhar me advertiu para que não o interrompesse. O relógio parou, murmurou. As forças que o governam aprovam meu experimento. O tempo parou e eu tomei a droga. Meu Deus! Faça com que eu não me perca. Fechou os olhos e se ajeitou no sofá. Seu rosto estava pálido e respirava com dificuldade. Era evidente que a droga estava atuando extraordinariamente depressa. Começam as trevas, murmurou. Anote. Tudo está ficando escuro e estão sumindo os objetos familiares do apartamento. Ainda os vejo, porém borrados. E estão sumindo rapidamente. Sacude a pluma, pois a tinta falhava, e segui tomando nota velozmente. Abandono o apartamento. As paredes se dissolvem como névoa. Não vejo nenhum objeto, mas posso ver sua cara. Suponho que esteja escrevendo. Creio que estou a ponto de dar um grande salto através do espaço, e talvez do tempo. Tudo é confuso, incerto. Permaneceu em silêncio algum tempo, com o queixo apoiado no peito. De repente, ficou rígido e abriu os olhos. Meu Deus! Exclamou. Vejo. Achava-se todo contraído, tenso, mirando firmemente a parede que havia à sua frente. Porém eu sabia que seu olhar atravessava-a e que os objetos do apartamento não existiam para ele. Chalmers. Chalmers. Acordou? De modo algum. Uivou. Vejo tudo. Ante me vejo os bilhões de anos que me precederam neste planeta. Vejo homens de todas as épocas, de todas as raças, de todas as cores. Lutam, se matam, constroem, dançam, cantam. Sentam se em torno da fogueira primitiva, em desertos frios, e tensionam elevar-se no ar a bordo de aviões. Cruzam os mares em toscos barcos de troncos e enormes barcos a vapor.
Pintam bisões e elefantes nas paredes de grutas lugubres e cobrem tecidos enormes com formas e cores do futuro. Vejo os emigrantes procedentes de Atlântida e Lemuria. Vejo as raças ancestrais, os anões negros que invadem a Ásia e os homens de Neandertal, de cabeça inclinada e pernas tortas, que se espalham pela Europa. Vejo os Usáqueos colonizando as ilhas gregas e contemplo as primeiras noções da nascente cultura helênica. Estou em Atenas e Pericles é jovem. Encontro-me em terra italiana. Participo do rapto das Sabinas. Caminho com as legiões imperiais. Tremo de respeito e de pavor quando brilham os gigantescos estandartes e o solo trepida sob o passo dos vitoriosos. Conduzo uma litera de ouro e marfim arrastada por negros touros de Tebas, e ante me ajoelham-se 1000 escravos e as mulheres, cobertas de flores, exclamam: Ave César. Eu sorrio para eles e sudo a multidão. Sou escravo numa galera. Vejo como, pedra por pedra, se levanta uma catedral. Contemplo durante meses, durante anos, como vão colocando em seu sítio cada uma de suas capelas. Estou crucificado, cabeça para baixo, nos perfumados jardins de Nero, e vejo, com ironia e desprezo, como funcionam as câmaras de tortura e da Inquisição. É um espetáculo divertido. Penetro nos mais sagrados santuários. Entro no templo de Vênus. Ajoelho-me, em adoração, ante a magna matéria e arremesso moedas ao seio das prostitutas sagradas que, com o rosto oculto, esperam nos jardins da Babilônia. Penetro em um teatro inglês da época isabelina e, no meio de uma multidão fedorenta, aplaudo o mercador de Veneza. Passeio com Dante pelas estreitas ruelas de Florença. Enquanto admiro, extasiado, a jovem Beatriz, seu vestido roça em minhas sandálias. Sou sacerdote de Ísis e meus poderes mágicos assombram o mundo. Aos meus pés se ajoelha Simão Mago, implorando minha ajuda, e o faraó treme ante minha presença. Na Índia, falo com os maestros e fico horrorizado, pois suas revelações são como sal em uma ferida sangrando. Percebo tudo simultaneamente. Percebo tudo de uma vez e a partir de todos os ângulos possíveis. Tomo parte de todas as bilhões de vida que me precederam. Existo em todos os seres humanos e todos os seres humanos existem em mim. Em um instante, vejo toda a história do homem, o passado e o presente. Mediante um pequeno esforço, sou capaz de contemplar passados cada vez mais longínquos. Agora me remonto em direção da própria origem, através de curvas e ângulos estranhos. Ao meu redor se multiplicam os ângulos e curvas. Há grandes setores de tempo que percebo através de curvas. Existe um tempo curvo e um tempo angular. Os moradores do tempo curvo não podem penetrar no tempo angular. Tudo é muito estranho. Sigo retrocedendo cada vez mais. Da Terra, os homens já desapareceram. Vejo répteis gigantescos escondidos sob enormes palmeiras e nadando em pútridas águas negras. Os répteis desapareceram. Não há mais animais na Terra, porém vejo perfeitamente sob as águas formas sombrias que se movem lentamente entre as algas. As formas que vejo são cada vez mais simples. Agora os únicos seres vivos são células. Ao meu redor, há cada vez mais ângulos totalmente alheios à geometria humana. Tenho um medo horrível. Na criação existem abismos nos quais o homem nunca penetrou. Segui sem perdê-lo de vista. Chalmers havia se levantado e gesticulava como se pedisse ajuda. Então falou. Atravesso ângulos alheios ao espaço terrestre. Aproximou-me do horror supremo. Chalmers. Exclamei. Quer que eu intervinha? Ele levou a mão ao rosto,
como que para não ver uma visão incrivelmente espantosa. Porém, disse com dificuldade: de forma alguma. Quero seguir adiante. Quero ver o que há ainda mais além. Sua testa estava coberta de suor frio e movia os ombros de modo espasmódico. Seu rosto aterrorizado estava cinza. Além da vida existem coisas que não consigo distinguir. Porém se movem lentamente através de ângulos alucinantes. Nesse momento, percebi pela primeira vez no apartamento um odor bestial e indescritível, nauseabundo, insuportável. Fui até a janela e a abri completamente. Quando voltei para o lado de Chalmers e vi sua expressão, estive a ponto de desmaiar. Farejarão-me. Soltou um gemido lentamente dão a volta em minha direção. Todo o seu corpo tremia horrivelmente. Durante um momento agitou os braços no ar, como se buscando algo para se proteger, e logo suas pernas cederam. Caiu no chão, onde permaneceu de bruços, soluçando e gemendo. Em silêncio, contemplei como se arrastava no chão. Naqueles momentos, meu amigo não era um ser humano. Rangia os dentes e nos cantos da boca formou-se uma espuma branca. Chalmers. Gritei. Chalmers. Basta. Basta, ouviu? Como que em resposta à minha chamada, começou a emitir uns sons roucos e convulsivos, semelhantes a latidos, a caminhar em círculo de 4 pelo chão. Inclinei-me e agarrei-o pelos ombros. Sacudi-o violentamente, desesperadamente, e ele tentou morder-me o pulso. Sentia-me horrorizado, mas não soltei-o, pois temia que destruísse a si mesmo em um acesso de raiva. Chalmers. Murmurei. Basta. Está em seu apartamento. Nada de mal pode acometê-lo. Compreende? Sacudi-lo e falar com ele surtiu efeito, e a expressão de loucura foi desaparecendo de seu rosto. Tremendo e convulsionando, desabou como um grotesco monte de carnã no centro do tapete chinês. Ajudei-o a caminhar até o sofá e a deitar-se nele. Seu rosto estava contraído de dor e me dei conta de que seguia lutando contra recordações espantosas. Whisky murmurou. Está ali, na estante junto à janela, na gaveta superior da esquerda. Quando dei-lhe a garrafa, segurou-a com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Quase me agarram. Disse entrecortadamente. Bebia a grandes tragos irregulares e pouco a pouco sua face foi deixando a brancura. Essa droga, eu disse. É o diabo em pessoa. Não era a droga, gemeu. Seu semblante não era de louco. Agora dava a impressão de um profundo desalento. Farejarão-me através do tempo, sussurrou. Como eram? Perguntei para mantê-lo falando. Inclinou-se em minha direção e agarrou-me o braço com força. Outra vez foi dominado por horríveis tremores. Não há palavras para descrevê-los. Murmurou asperamente. Foram vagamente simbolizados no mito da queda e de certa forma obscena que às vezes aparece gravada em algumas tabuletas arcaicas. Os gregos davam-lhes um nome que ocultava a impureza essencial desses seres. A maçã, a árvore e a serpente são símbolos do mistério mais atroz. Aos poucos, sua voz tornou-se um uivo. Frank. Frank. No começo consumou-se um ato terrível e imensionável. Antes do tempo, o ato, e depois do ato. Começou a andar histericamente pelo apartamento. As consequências do ato se movem através dos ângulos nas obscuras voltas do tempo. Tem fome e sede. Chalmers, tentei racionalizar. Estamos na terceira década do século XX. Porém, ele seguiu gritando. Tem fome e sede. Os cães de Tíndalos.
Chalmers, quer que eu chame um médico? Nenhum médico pode me ajudar. São horrores da alma e, contudo, ocultou a cara entre as mãos. São reais, Frank. Vi-os durante um momento horrível. Durante um instante cheguei a estar do outro lado. Encontrei-me em uma ribeira lividez, além do tempo e do espaço. Havia uma espantosa luz que não era luz e um silêncio cheio de uivos, e ali eu os vi. Em seus corpos débeis e famintos se concentra todo o mal do universo. Na realidade, não estou seguro de que tiveram corpo. Só os vi por um instante. Porém, ouviram-me respirar. Durante um momento indescritível senti seu alento em minha cara. Viraram-se em minha direção e fugi gritando. Em um único instante fugi através de milhões de séculos. Porém me farejaram. Os homens despertam neles uma fome cósmica. Fazemos-os escaparem momentaneamente da aura impura que os rodeia. Tem sede de tudo o que há de puro em nós, de tudo o que emergiu imaculado naquele ato. Em nós há elementos que não participaram do ato e eles os aborrecem. Porém não imagine que são literalmente maus. No plano onde habitam não existe o bem e o mal como nós os concebemos. São o que, no princípio, permaneceram desprovidos de pureza para sempre. Ao cometer o ato, se converteram em corpos de Mori, um receptáculo de toda a impureza. Porém não são maus no sentido que nós damos a esta palavra, porque nas esferas em que se movem não existe pensamento, nem moral, nem bom, nem mal. Ali só existe o puro e o impuro. O impuro se expressa em ângulos. O puro em curvas. O homem, ou melhor dizendo, o que há de puro nele, procede do curvo. Não ria. Falo completamente sério. Levantei-me para ir embora. Enquanto ia para a porta, disse: "Você me dá muita pena, Chalmers. Porém não estou disposto a ouvi-lo delirar. Enviarei-o ao meu médico. É um homem de idade, muito compreensivo, e não se ofenderá a menos que você o mande para o diabo. Porém confio que seguirá as indicações que ele lhe der. Se você passar uma semana descansando em um sanatório, verá que vai se sentir bem melhor." Enquanto descia as escadas, ainda pude ouvirei. Era uma risada tão desprovida de alegria que me fez chorar. E quando Chalmers me telefonou na manhã seguinte, meu primeiro impulso foi o de desligar imediatamente. Pedia-me para fazer algo tão insólito, e tão anormalmente alterada estava sua voz que duvidaria de meu próprio bom senso se continuasse esse assunto. Mas não pude deixar de perceber a sinceridade de sua angústia, e quando sua voz falhou e ele começou a chorar, eu decidi atender a seu pedido. "De acordo", disse eu, "vou agora mesmo e levo o gesso." A caminho da casa de Chalmers, eu parei numa loja de materiais, comprei 10 quilos de gesso. Ao entrar no quarto de meu amigo, eu o vi escondido junto à janela, olhando de frente para a parede, com os olhos enfebrecidos de terror. Quando me viu entrar, se levantou e agarrou o pacote de gesso com uma avidez que me deixou assustado. Tinha tirado toda a mobília do apartamento, que agora apresentava um aspecto absolutamente desolado. "Nós ainda podemos nos salvar", ele exclamou. "Mas temos que agir depressa, Frank. Há uma escada no vestíbulo, traga-a imediatamente. E traga também um balde d'água." "Por qual razão?" murmurei atônito. Ele virou-se vivamente para mim, e pude ver um raio de ira em seus olhos. "Por qual razão você acha, tolo? Fazer a massa com o gesso." Ele gritou, fora de si. "Para fazer a massa que salvará nosso corpo e nossa alma de uma contaminação indizível. Para fazer a massa que salvará o mundo de um perigo. Frank,
Temos que fechar as portas. Para quem? Eu perguntei. Para os cães de Tíndalos. Ele exclamou. Eles só podem chegar até nós através dos ângulos. Eliminemos todos os ângulos do apartamento. Eu porei gesso em todos os ângulos, em todos os cantos, em todas as fissuras. Ficará como o interior de uma esfera. Teria sido inútil discutir com ele. Eu levei-lhe a escada. Chalmers misturou o gesso com a água e trabalhamos durante 3 horas. Nós cobrimos os 4 cantos da parede, e também as interseções dela com o chão e o teto. Finalmente, nós arredondamos os ângulos duros da janela. Agora, ficarei aqui até eles irem embora, disse Chalmers quando terminamos a tarefa. Ao perceber que o cheiro que seguem força-os a cruzar curvas, eles irão embora. Irão embora famintos, frustrados, satisfeitos ao plano de impureza de onde vieram, anterior ao tempo e além do espaço. Sorriu afavelmente e acendeu um cigarro. Agradeço-lhe muito por ter vindo. Ainda não quer ir ao médico? Perguntei. Talvez amanhã, respondeu. Agora tenho que vigiar e esperar. Esperar o quê? Indaguei. Chalmers sorriu debilmente. Você acredita que estou louco, disse. Compreendo perfeitamente. És inteligente, porém, também, és muito prosaico e não pode conceber a existência de nenhuma entidade independente de toda a energia e de toda a matéria. Porém, meu querido amigo, já lhe ocorreu pensar alguma vez que a energia e a matéria são as barreiras que o tempo e o espaço impõem à nossa percepção? Sabendo, como eu sei, que o tempo e o espaço são o mesmo e que são enganosos porque ambos não passam de manifestações imperfeitas de uma realidade superior. Não tem sentido buscar no mundo visível nenhuma explicação do mistério e do terror do ser. Levantei-me e fui em direção da porta. Perdoe-me, exclamou. Não quis ofendê-lo. Tens uma grande inteligência, mas não tem uma inteligência sobre-humana. É natural que você seja consciente de suas limitações. Telefone-me se precisar, disse e desci a escada de 2 em 2. Agora sei que o mando a meu médico, disse a mim mesmo. Está totalmente louco e sabe Deus o que pode acontecer se ninguém ocupar-se dele. Resumo de 2 artigos publicados na Gazeta de Patridieville de 3.928 de julho. Tremor de terra no centro da cidade. Às 2 da madrugada de hoje, um terremoto violento fez tremer os bairros centrais da cidade, quebrando várias janelas em Central Square e causando danos sérios na rede elétrica e nas instalações do metrô. Nos bairros periféricos, o terremoto também foi sentido, resultando na completa destruição do campanário do Baptista de Igreja de Angel Hill que tinha sido projetada por Christopher Wren em 1717. Os bombeiros lutam para apagar o fogo que foi deflagrado nos navios da fábrica de pneus. O prefeito prometeu abrir uma investigação para determinar responsabilidades se existirem. Escritor ocultista assassinado por visitante desconhecido. Crime horrível em Central Square. Um mistério impenetrável envolve a morte de Alpi Chalmers. Às 9 horas do dia de hoje foi achado o corpo sem vida de Alpi Chalmers, escritor e periodicista, em um apartamento vazio em cima da joalheria Smith Isaacs, no número 24 de Central Square. A investigação judicial mostrou que esse apartamento havia sido alugado pelo Sr. Chalmers no último dia 1º de maio e que ele próprio havia trazido a mobília, há 15 dias. O Sr. Chalmers escreveu diversos livros sobre ocultismo. Era membro da Associação Bibliográfica e anteriormente havia residido no Brooklyn, em Nova York. Às 7 horas da manhã, o Sr. L. Hancock,
inquilino do apartamento situado na frente do de Chalmers no edifício de Smithwick Isaacs, sentiu um odor estranho ao abrir a porta para deixar seu gato entrar e pegar sua edição matinal da Gazeta de Patridieville. O odor, segundo afirma, era extremamente pungente e enjoativo. E tão intenso perto da porta de Chalmers que teve que tapar o nariz quando se aproximou dela. Estava a ponto de regressar ao seu apartamento quando lhe ocorreu que o cheiro poderia significar que Chalmers podia ter esquecido de fechar o gás em sua cozinha. Alarmado com essa possibilidade, decidiu investigar o que tinha acontecido, e, como ninguém respondia aos seus chamados de dentro do apartamento, ele chamou o zelador do edifício. Este último abriu a porta com uma chave mestra, e ambos adentraram no apartamento de Chalmers. A habitação estava totalmente desprovida de mobiliário, e Hancock assegurou que, ao ver o que havia no chão, sentiu-se enjoado, de modo que ele e o zelador ficaram um tempo na janela, sem olhar para trás. Chalmers jazia deitado de barriga para cima no centro do apartamento. Estava completamente nu e tinha o peito e os braços cobertos com uma substância gelatinosa azulada. A cabeça, que tinha sido separada do corpo, repousava sobre o peito e suas feições estavam horrivelmente retorcidas e mutiladas. Não havia sinal de sangue. O apartamento apresentava um aspecto insólito. Todas as arestas haviam sido cobertas com gesso, que em algumas partes havia se rachado, e em outras, desprendido. Os fragmentos de gesso caídos haviam sido agrupados juntos do cadáver, formando um triângulo perfeito. Junto do corpo encontravam-se várias folhas de papel amarelo quase inteiramente consumidas pelo fogo. Neles estavam desenhados vários símbolos fantásticos e estranhas figuras geométricas e podia-se ler diversas frases escritas apressadamente. Essas frases, contudo, são tão absurdas que não proporcionaram a menor pista sobre o possível autor do crime. Aqui estão algumas das frases. Vigio e espero. Estou sentado junto da janela e vigio as paredes e o teto. Não creio que cheguem até aqui, mas devo ter cuidado com os doeus, que talvez os ajudem a passar. Também os ajudariam os sátiros e eles podem avançar pelos círculos roxos. Os gregos sabiam como impedi-los. É lamentável que tenhamos esquecido tantas coisas. Em outro papel, no mais queimado dos 7 ou 8 fragmentos recolhidos pelo sargento detetive Douglas da polícia de Patridieville, estava rabiscado o seguinte: o gesso está caindo. Houve uma vibração terrível. Um terremoto, parece. Não podia prevê-lo. A luz vai acabar. Telefonar para Frank. Ele chegará a tempo? Devo tentar. Recitarei a fórmula de Einstein. Estão passando. Conseguiram atravessar. Da fumaça nos cantos das paredes saem suas línguas. Na opinião do sargento detetive Douglas, Chalmers morreu envenenado por algum produto químico desconhecido. A polícia enviou amostras da estranha substância gelatinosa azul que cobria o corpo de Chalmers para o laboratório químico de Patridieville e confia que o relatório dos cientistas jogará alguma luz sobre este crime, o mais misterioso dos últimos anos. Sabe-se que Chalmers teve uma visita na noite anterior ao terremoto, pois seu vizinho ouviu, ao passar pela porta de Chalmers, inconfundível barulho de conversação. O principal suspeito é esse visitante desconhecido, cuja identidade a polícia se esforça para descobrir. Informe do Dr. James Morton, químico e bacteriologista. Senhor juiz, a substância semilíquida que o senhor me mandou para estudos é a mais estranha que eu já vi na vida. Apresenta certas analogias com protoplasma, porém não se encontra nela nenhum indício de enzimas.
As enzimas são catalisadores das reações químicas que ocorrem dentro da célula viva. Quando as células morrem, as enzimas as desintegram mediante hidrólise. Sem enzimas, o protoplasma possuiria uma vitalidade praticamente infinita, ou seja, seria imortal. As enzimas, por assim dizer, são os elementos negativos do organismo unicelular, que constitui a base da vida, e, na opinião dos biólogos, sem elas não pode existir matéria viva. E, entretanto, tais corpos indispensáveis se fazem ausentes da substância gelatinosa que o Senhor me enviou. O Senhor compreende o significado que essa descoberta pode ter para a ciência? Vi. Fragmento de um manuscrito intitulado Os que Velam em Silêncio, original do falecido Alpi Chalmers. E se existisse outra forma de vida, paralela à que conhecemos, mas sem os elementos que destroem a nossa? E se em outra dimensão existe uma força diferente da que gera nossa vida? E se essa força emite uma energia, que, procedente de sua dimensão desconhecida, consegue alcançar nosso espaço-tempo e criar uma nova forma de vida celular? De certo que não se pode demonstrar que tal forma nova de vida existia em nosso universo, mas eu vi suas manifestações e falei com elas. De noite, em meu apartamento, falei com os doeus. E em meus sonhos, eu contemplei seu Criador. Eu vi isto em regiões distantes, além do tempo e da matéria. Move-se através de curvas estranhas e ângulos alucinantes. Algum dia viajarei no tempo e ficarei cara a cara com ele.